Hi! What are you not speaking English, man? Por que você ainda não tá falando inglês, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando era criança, você lembra de alguma vez você falando pra sua mamãe assim: Mamãe, me dá um pouquinho de água? Você lembra de alguma vez a sua mãe dizendo assim: Filho, eu te dou um pouco de água desde que você fale pra mim? Em qual tempo verbal está essa frase? Aonde está o verbo? Aonde está o substantivo? Qual é o sujeito? Você pode me dizer a diferença de um adjetivo para um substantivo ou um verbo? A probabilidade de você dizer para sua mãe assim: Mamãe, eu só quero um pouco de água. Eu não sei do que a senhora está falando. Você não está entendendo? Por que a gente aprende sobre tanta gramática, sobre tanta coisa, sobre tantas estruturas, sobre o inglês e não aprendemos o inglês? Eu tenho visto o método tradicional de aprender o idioma e eu tenho visto que ele é muito desatualizado e muito ultrapassado. Você que está ouvindo esse rapaz aqui, você fala português, não fala? Você não é fluente em português para entender o que eu estou falando aqui agora? Quem te ensinou o português? Você lembra de alguma vez a sua mãe te perguntando sobre gramática enquanto você estava falando português? Não. Você não aprende a gramática para falar o português. Depois que você domina o português que você começou a estudar a gramática. Então por que o inglês a gente faz o contrário? A gente começa a estudar gramática, e fica preso em um monte de regrinha. Você lembra de alguma vez quando você era criança, você preso em alguma regrinha de português para falar o português? Como é que você aprende a fazer as coisas, não é fazendo? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Não foi andando que você aprendeu a andar? Não é fazendo que você aprende a fazer? Não é igual tocar música? Não é aprendendo um acorde depois do outro e daqui a pouco a gente está tocando fluentemente? Então, meu nome é Matheus Ferreira, eu tenho 22 anos e eu tô a uma estrada nessa área de inglês e eu posso te dizer que eu aprendi o inglês de uma forma informal. Porque eu não tenho paciência em ficar sentado, estudando, fazendo exercícios de gramática e fixação. Eu não consigo. Eu só tinha um objetivo na minha vida com o inglês: falar o inglês, entender o inglês, ver os filmes que eu gostava em inglês, ler as coisas que eu gostava de ler em inglês. E eu percebi que muitas das coisas que são ensinadas em escolas tradicionais de inglês arrancam seu dinheiro, mas não te ensinam a fluência. E eu posso te mostrar o segredo da fluência dos poliglotas. Por que a gente encontra crianças que falam 6, 7 idiomas? Crianças falando idiomas com naturalidade. E adultos que eu conheço, que passam 5, 6 anos estudando pra caramba e não chegam à fluência, não saem do intermediário. Faz uma pesquisa no Google agora, você que está aí, e pesquisa o que acontece com a maioria das pessoas que fazem faculdade de letra. Uma grande parte delas não é fluente em inglês. Por um espanto, eu já quis fazer faculdade de letras. E eu percebi que grandes professores que eu tive de inglês no meu colégio lá atrás não eram fluentes em inglês. Então, eu tenho visto que existem adultos que não conseguem chegar à fluência e existem crianças que chegam à fluência. Enquanto uns se esforçam tentando estudar e não conseguem a fluência, outros não estudam e alcançam. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de coisa. Eu entrei em crise e eu falei assim: não, tem alguma coisa errada. Naquela época eu ainda não falava em inglês. Até que eu comecei a estudar sobre a mente do ser humano. Isso mudou todo o meu mindset, a minha mentalidade. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Um método. A diferença do adulto para a criança não é a inteligência, porque a inteligência do adulto é muito mais avançada do que a da criança. Também não é aquele famoso ditado que diz, né, a criança é uma esponja que absorve tudo. Não é isso. É o método. Se você dá uma bicicleta na mão de um motorista, ele não vai ganhar corrida de bicicleta se o garoto que está do outro lado está usando uma Ferrari. O método, que é o meio ao qual se alcança, é o veículo que você usa. Você pode ser muito inteligente, cara. Se você estiver no método errado, você vai gastar o seu esforço numa coisa lenta, numa coisa que te bloqueia. E eu posso te desbloquear com os segredos do aprendizado. Eu aprendi a aprender. E eu posso chamar isso dos segredos dos poliglotas. E se você estiver com essa vontade de aprender o inglês de uma forma mais rápida, faster, I can teach you. Eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te mostrar o jeito mais fácil de se aprender. É tão simples que você vai achar que é loucura. Vai achar, não, cara, isso aí é coisa É simples. Aprender um idioma é simples. A gente aqui deixa as coisas mais complexas. E é aquele negócio, little by little you get there. De pouquinho em pouquinho você chega lá. Então, se você estiver com o desejo no coração de aprender esse novo mundo, desse novo idioma e entender as coisas em inglês de um jeito rápido, eu posso te mostrar o caminho.
Vem comigo nas minhas aulas e eu vou te mostrar um caminho. Daqui a uma semana, a primeira aula é gratuita. Daqui a uma semana você vai ver a diferença. Uma semana. Você não vai ficar fluente em uma semana, eu também não sou maluco. Mas daqui a uma semana, você vai ver uma diferença absurda do nível do seu inglês que está agora, seja ele zero, intermediário, eu não sei. E daqui a uma semana você vai falar pra mim. Daqui a um ano, eu te garanto, meu amigo, que você vai estar bolado no inglês. Então eu te espero lá. Meu nome, eu já disse, é Matheus, e eu quero saber o seu nome pra gente começar uma nova jornada dos poliglotas. Tamo junto!